No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, minha amiga e meu amigo ouvinte, para compreender a gloriosa palavra de Deus. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto que nós vamos ler, que certamente vai abrir o seu entendimento, vai desmembrar, fazer com que você tenha uma visão da vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida. O texto que eu gostaria que você acompanhasse comigo está em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aqui, Deus Pai falando ou fazendo referência ao mensageiro dele, o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. O Pai falando a respeito de Jesus. Ele diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quer dizer, aqui não se trata de João Batista, não. João Batista veio preparar o caminho de Jesus. Mas quem veio preparar o caminho de Deus Pai foi o próprio Filho, o Deus Filho, Jesus. Então, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança é Jesus. O mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Ele faz uma pergunta que faz a gente ficar em dúvida do que quer dizer a sua vinda. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Esse versículo é muito forte, porque mostra que ele vai vir fazer algo inusitado, algo que vai condenar uns ou condenar muitos e salvar outros. Porque diz: quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele, Jesus, aparecer? Porque ele, Jesus, será como o fogo do ourives e como o sabão
dos lavandeiros. Você sabe que quando fala que Jesus é o fogo do ourives, como o fogo do ourives, ele diz respeito a algo que vai fazer separar, porque o ourives, quando leva o ouro ao fogo, faz queimar todas as suas impurezas, para que o ouro fique puríssimo. Então, você sabe que o ouro puro, para ser puríssimo, ele tem que ser queimado, ele tem que ser levado a uma alta temperatura, para que todas as suas impurezas sejam queimadas, destruídas, expelidas, para que fique o ouro puríssimo. Então Jesus será como o fogo do ourives. Isso está dizendo, o profeta Malaquias está falando 400 anos antes de Jesus, da vinda de Jesus. 400 anos antes da vinda de Jesus. Quer dizer, 400 anos depois do profeta Malaquias, Jesus veio de fato. E aí, o que fala a respeito da vinda de Jesus? Fala que ele será como o fogo do ourives. E de fato, Jesus, quando veio, foi como o fogo do ourives, porque fez separar. Fez separar do que presta daquilo que não presta. Ele fez separar os chamados, aqueles que foram escolhidos e aqueles que foram desprezados, que foram aniquilados. E foi o caso na vinda de Jesus. Quando Jesus veio, muitos judeus não o aceitaram e por conta disso foram condenados naturalmente. Mesmo entre os seus discípulos, houve um, que foi Judas Iscariotes, que também não resistiu, não suportou a sua vinda, não subsistiu. E esse é o fato. Hoje também, muitos não subsistem, muitos não suportam o Senhor Jesus. Muitos não só não creem nele, mas o desprezam, o odeiam. É isso mesmo. Jesus, por muitos, é odiado, porque ele separa o que presta do que não presta. Ele faz separação do impuro do que é puro. É como o fogo do ourives, que separa as impurezas do ouro e deixa que o ouro fique limpo, puríssimo. Fique puríssimo. Então, Jesus veio, mas nem todos subsistiram ou suportaram a sua vinda. E continua isso acontecendo. Porque, é como o profeta Isaías fala, quem creu em nossa pregação? Quem creu? Nem todos creram, nem todos creem. Isso é um fato. Muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento também estão nessa condição. Ah, eu acredito em Jesus. Acreditar em Jesus é uma coisa, crer nele é outra coisa. Acreditar em Jesus é como se estivesse namorando. Mas quando casa com Jesus, quer dizer crer de fato e de verdade. Porque crer significa entregar a vida, render-se, render a vida, submeter-se ao senhorio do Senhor Jesus. Quem suporta isso? Nem todos, claro, nem todos. A maioria não aceita servir a Jesus. A maioria jamais vai aceitar deixar a sua libertinagem, a sua vida fugaz, libertina, para seguir Jesus. Porém, aqueles que o aceitam, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E é o que nós vamos ver no próximo versículo, que diz assim: e Jesus
assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. O fundidor é o que faz a fundição, que prepara o ferro no fogo. Purificador de prata, a mesma coisa, purifica a prata no fogo. Quer dizer, você vê que o fogo, a provação, as provações que todos passamos fazem parte da purificação dos separados, dos chamados e escolhidos. E purificará, aí olha só, veja o que Jesus vai fazer, o que ele tem feito. Purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi para serem purificados? Você sabe que Levi é a tribo, ou é a tribo dos sacerdotes. Então Jesus purificará os filhos de Levi, quer dizer, purificará os sacerdotes, e os refinará como ouro e como prata. Refinará, quer dizer, purificará. Os fará puros, preparados. Assim como o ouro é preparado na fornalha, também a prata, também os filhos de Deus, os verdadeiros sacerdotes. Nós falamos sobre os sacerdotes há algum tempo atrás. Todos somos sacerdotes. Reino de sacerdotes foi que Jesus veio fazer, veio instituir. A igreja é o reino de sacerdotes. Então, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Para que tudo isso? Para quê? Então Jesus, você vê que no primeiro versículo do capítulo 3 fala que Jesus viria preparar o caminho diante do Senhor. Para quê? Para purificar aqueles que precisam ser purificados, arrancar deles as impurezas. Qual a finalidade disso? Aí aqui diz a finalidade. Diz assim, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Em outras palavras, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, veio purificar os filhos de Levi, os sacerdotes, ou a igreja dele, para que a igreja esteja preparada para fazer a oferta em justiça. Oferta em justiça. Apresentar a oferta em justiça a quem? Ao Pai. Ao Deus Pai. Você sabe, e se não sabe vai saber, que Deus significa ou se define alguém que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Por exemplo, a pessoa que coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, o seu Deus é o dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. A pessoa que coloca a sua profissão em primeiro lugar na sua vida, o Deus dela é a sua profissão. A pessoa que coloca o seu futuro em primeiro lugar na sua vida, faz do seu futuro o seu Deus. A pessoa que coloca sua filha, seu filho em primeiro lugar na sua vida, faz do seu filho, da sua filha, o seu Deus. A pessoa que coloca a sua mãe, ou seu pai, ou a sua família em primeiro lugar na sua vida, então sua mãe, seu pai, sua família são os primeiros que ocupam em primeiro lugar, então são os seus deuses. Então tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, torna-se o seu Deus. O que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? O que está ocupando?
esse que ocupa o primeiro lugar na sua vida é o seu Deus. Então, quando Jesus veio, ele fez a separação. E é por isso que o profeta faz a pergunta: quem suportará o dia da sua vinda? Porque quando Jesus veio, ele veio fazer a separação. Ele veio separar. Ele veio justamente separar o impuro do puro. Ele veio purificar. Como fogo, ele purifica a sua igreja, os filhos de Levi, os sacerdotes. Para quê? Você sabe que os sacerdotes são aqueles que oferecem sacrifícios, ofertas a Deus no altar permanentemente. Então Jesus veio para preparar o caminho diante do Senhor, a fim de que os chamados e escolhidos dele, purificados por ele, venham ser a própria oferta diante de Deus, para que eles venham apresentar suas vidas como oferta viva diante de Deus. Lembra que, minha amiga e meu amigo, quando Deus criou os céus e a terra, depois criou o homem, não havia oferta. A figura da oferta, do altar, do ofertante, a figura da fé, não havia. Nada disso havia. Por quê? Porque não havia barreiras para se chegar até Deus. Não havia pontes para chegar até Deus. Não havia intermediários para chegar até Deus. Então, Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Entravam e saíam da presença de Deus quantas vezes quisessem. Não havia barreiras. Mas quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Deus teve que instituir o sacrifício. O sacrifício, ele matou um animal, não foi? Matou um animal, fez do seu couro vestimenta para Adão e Eva, quer dizer, tirou a vida de um animal inocente. Quer dizer, Deus teve que fazer a oferta. Deus mesmo teve que fazer a oferta de sacrifício, para perdoar o pecado de Adão e Eva. Então ele instituiu a oferta como um elemento para cobrir o pecado do homem. Para instituir a oferta, ele tinha que instituir também um local sagrado. E o local sagrado era o altar. Altar é um lugar alto onde se faz sacrifícios de ofertas ao Senhor. Então, ele instituiu o altar, ele instituiu a oferta, ele instituiu o ofertante. E ele mesmo foi o primeiro ofertante. Deus ofertou um animal, matou um animal inocente, puro, sem pecado, para morrer por Adão e Eva. Esse animal que foi sacrificado pelo próprio Deus, representava Jesus. Ele simbolizava Jesus. Como toda a oferta apresentada no altar, todas as ofertas, sejam os dízimos, sejam as ofertas de sacrifícios, sejam os votos, as ofertas espontâneas, sejam as orações, os louvores, as adorações, tudo que nós apresentamos para Deus é oferta. A nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter, tudo isso faz de nós a própria oferta. Nós, então, simbolizamos o próprio Senhor Jesus Cristo.
Foi por isso que Jesus veio preparar o caminho diante de Deus, para que ele pudesse purificar, como o fogo do ourives, como o fogo do fundidor, o fogo que purifica a prata, para que ele pudesse purificar os chamados e escolhidos. Então os escolhidos são purificados para então apresentarem ao Senhor a justa oferta. Você pode ler isso, Malaquias capítulo 3, versículo 3. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Quer dizer, a oferta tem que ser justa, perfeita. A oferta tem que ser aceitável diante de Deus. Aí diz assim no versículo 4, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos. Nos dias antigos, a oferta, por exemplo, a própria oferta de Deus foi perfeita, a oferta de Abel foi perfeita, a oferta de Noé foi perfeita, foi aceita, a oferta de Abraão foi aceita. Então você verifica que no passado as ofertas eram feitas em justiças, eram ofertas perfeitas, aceitáveis diante de Deus. Então Jesus veio preparar o caminho diante do Pai para que os que vão se apresentar diante do Pai através de Jesus venham apresentar justa oferta, oferta pura. Porque toda e qualquer oferta que se apresenta a Deus tem que ser perfeita, tem que ser oferta justa. Do contrário, ela não é aceita. Por quê? Porque a oferta justa representa, simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo. A oferta de Deus para salvar a humanidade. Nós vamos continuar falando nos próximos dias a respeito desse assunto e eu quero que você preste bastante atenção, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Quando Deus exige que nós tenhamos conduta de acordo com o seu caráter, que nós apresentemos as nossas primícias, as nossas ofertas, no fundo, Deus não precisa de oferta, não é verdade? Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Mas é que para chegarmos diante dele, nós temos que ser a própria oferta, e oferta justa. Nós vamos falar mais a esse respeito nos próximos programas. Nós vamos ouvir agora uma bela faixa musical, em seguida vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo para servirem como ofertas justas diante do Deus Altíssimo. Graças a Deus. Tu és mais precioso que os tesouros desta terra e tudo aquilo por que os homens fazem guerras, por não saberem como é grande o teu valor. Tu és a fonte eterna que jorra em minha alma, e nos momentos mais difíceis me acalma. Tua palavra me sustenta nas provações. Tu és, Senhor, escudo, fortaleza e proteção, aquele que responde minha oração e nas lutas se levanta em meu
jorra em minha alma, e nos momentos mais difíceis me acalma. Tua palavra me sustenta nas provações. Tu és, Senhor, escudo, fortaleza e proteção, aquele que responde minha oração e nas lutas se levanta em meu favor. Tu és, Senhor, o único a quem eu rendo adoração. Minha maior riqueza é a tua salvação. Só tu és, Senhor. Só tu és, Senhor. Só tu és, Senhor. Na vida dos que creem nas promessas de Deus, existe um dia e um mês do cumprimento de uma grande bênção. Nos dias do profeta Ageu e do povo de Israel, esse dia foi o dia 24 do mês 9º. Assim diz o texto sagrado. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Não importa as circunstâncias e gravidade dos problemas, quando uma pessoa de fato crê em Deus e se volta para Ele, a promessa se cumpre. Portanto, você que precisa de uma grande bênção na sua vida, esteja conosco neste domingo, dia 24 de setembro, o mês 9º. O dia e o mês marcado nas Sagradas Escrituras do cumprimento da promessa. A partir deste dia, Deus fará coisas novas e maiores na sua vida. Às 6 horas da manhã, venha em jejum, às 9:30 da manhã, na grande concentração de fé em milagres. E ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação para pais e filhos. No Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Adilton, tenho 39 anos. Eu cheguei aqui na Universal numa situação bem complicada, falido, vida sentimental completamente destruída. Pensei até no suicídio, porque não tinha mais recurso. Uma pessoa que um pouco antes ele estava prosperando, estava com a empresa andando, tudo acontecendo. Num período de 6 meses, tudo foi completamente destruído. Um casamento, a vida financeira, a empresa, perdi tudo. Então eu cheguei ao ponto de não ter o que comer, de estar dependendo de ajuda de 2 aposentados, de coisas assim que é inacreditável acontecer. A minha mãe, vendo toda aquela situação que eu me encontrava naquele momento, ela, sendo de católica, ela procurou vir no templo e procurou uma palavra e ali ela me trouxe. Eu vim contra a minha vontade, porque eu não acreditava que na Universal poderia ter algo que mudasse a minha vida por eu ser contra a Universal, por estar em outra denominação. E eu comecei a vir contra a minha vontade e as coisas começaram a acontecer, comecei a ouvir a palavra, começou dentro de mim sair algo que nem eu acreditava que existia mais. Porque para mim chegou o momento de eu sentar na minha casa e olhar assim para mim, o mundo já estava totalmente destruído por tudo que eu estava passando. E quando eu comecei a praticar o que falavam, o que eu ouvia, o que o bispo colocava para a gente, e ali as coisas começaram a acontecer devagar, e eu comecei a desafiar a fé como eles colocavam, e ali minha vida começou a ter uma diferença. Eu comecei a acreditar naquele Deus que eles pregavam.
eu comecei a ver um Deus diferente, eu comecei a ver uma fé diferente, não me apegar a algumas coisas, e ali eu comecei a colocar minha vida no altar. Quem não tinha nada, aí ia começar a acontecer. Eu comecei a adquirir as coisas, comecei a ter noção, comecei a pagar muitas coisas que ficaram para trás e minha vida começou a mudar. E eu comecei a adquirir meus bens, comecei a ter noção, não me apego mais à situação financeira, porque eu sei que Deus vai suprir quando eu coloco no altar. E quando eu acreditava que todas as minhas conquistas já estavam sendo realizadas, isso com o tempo, eu comecei, quando eu coloquei minha vida no altar e ser dizimista, aí veio algo especial, algo sobrenatural na minha vida, que veio o Espírito Santo, aonde que eu me encontrei de verdade. Ali eu mudei completamente por dentro, me deu aquela paz interior, aquela vontade de viver uma vida diferente, aquela situação que você não esperava que poderia acontecer na sua vida. Você tem uma paz interior, você busca um Deus de verdade, você tem a certeza da sua salvação. E com o Espírito Santo ele me deu uma direção, ele me deu uma força interior maior, formei novamente uma família, e isso agora ela está esperando um filho, que era o meu sonho, ter um filho homem. Depois que eu me tornei dizimista fiel, eu sou grato a Deus por tudo que eu conquistei, as conquistas financeiras, a minha conquista familiar, a minha paz interior, e hoje eu sou muito grato pelo Espírito de Deus que eu tenho na minha vida. Meu nome é Douglas, eu tenho 26 anos, e a minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida vazia, sem direção. Até porque eu conhecia já a palavra de Deus, porém eu me desviei dessa palavra. Andava com más amizades, vivia os prazeres do mundo, não conseguia praticar a fé e a palavra de Deus como deveria. Então, por muitas das vezes, eu acabei tropeçando naquilo que eu já conhecia. Eu achava que estava certo, mas estava totalmente errado. E quando eu voltei para acertar. Voltei para realmente dar certo com Deus. Comecei a praticar aquilo que eu aprendi. Por exemplo, me tornei um dizimista fiel da casa de Deus. Comecei a pegar firme nas correntes da igreja, sem faltar, sem falhar. E com isso eu fui aprendendo e usufruindo daquilo que Deus tinha para mim. Sendo fiel, sendo obediente ao que o Espírito Santo, que Deus pedia, eu obtive bons resultados. Outrora, eu só tinha maus resultados pela minha desobediência. Sabia da palavra e fazia o contrário. Mas a partir do momento que eu passei a fazer o que Deus queria, as coisas começaram a dar certo, os resultados começaram a aparecer, as boas ideias passaram a fazer parte da minha vida. E essa fidelidade, esse bom relacionamento com Deus através da obediência, me fez entender que eu precisava fazer da maneira que Deus queria, porque ia dar certo, porque já estava dando certo em algumas áreas, então por que não também, principalmente na parte espiritual? Até que um dia eu fui numa reunião, fui decidido que naquele dia o Espírito Santo iria se apossar da minha vida. E naquela data, naquele dia, naquele momento, naquele local, o Espírito Santo se revelou para mim. E graças a Deus foi o dia mais feliz da minha vida. O que me fez hoje ser um homem forte, destemido, diferente, de fé, foi esse início. Foi esse início, porque logo após, quando eu recebi o Espírito Santo, apenas selou aquilo que Deus queria para mim há tanto tempo e não conseguia fazer. Então, aliando a fidelidade e o batismo com o Espírito Santo, eu larguei as más amizades de lado, não tive mais prazer nesse mundo, não tive mais prazer no pecado, obtive bênçãos também na parte profissional, me tornei um profissional melhor, me tornei um líder melhor no meu trabalho, me tornei um excelente filho, que trata bem a família, que não dá mais aquela dor de cabeça para a mãe, para o pai. E, graças a Deus, também me tornei um grande homem de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu nome é Fernando, tenho 28 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida vazia, triste. Eu tentava preencher esse vazio, essa tristeza que eu tinha com baladas, com bebidas. Eu não dormia. Eu ficava preocupado com os problemas que eu tinha financeiro, queria muito ter uma empresa, não conseguia, tudo que eu fazia dava errado. Foi aonde eu acabei conhecendo o trabalho da Igreja Universal, nas madrugadas, até um dia
que eu tomei definitivamente aquela decisão e eu cheguei até a igreja. Eu recebi uma palavra que tinha saída para a minha vida, né? Eu era um jovem totalmente frustrado, mas através dessa palavra que eu recebi uma injeção de vida, né? E a partir daquilo ali, eu sabia que quando eu conhecesse a Deus, quanto mais eu me envolvesse com a fé, que ali era pregada, a minha vida iria mudar. Eu aprendi que para que eu conhecesse a Deus, eu tinha que andar nos caminhos, eu tinha que fazer as coisas certas. E eu fui fazendo uma aliança com Deus. Eu aprendi que eu deveria ser dizimista fiel, que eu deveria ter uma aliança com Deus, que a partir daquilo ali, a minha vida financeira iria mudar, ia estabilizar, ia mudar, e eu também ficaria mais próximo de Deus. A partir desse momento que eu comecei a ser fiel a Deus, que comecei a ser dizimista, praticar aquilo que era falado, as portas se abriram, as coisas começaram a dar certo, as pequenas coisas começaram a aparecer, pequenos negócios, a minha vida começou a se abrir, as portas começaram a se abrir. Na minha fidelidade com Deus, na minha comunhão com Deus, eu fui selado com o Espírito Santo. Eu conheci o verdadeiro Deus, o Deus que era pregado, aquele Deus que eu ouvia tanto falar nas madrugadas. A partir disto, sendo fiel dizimista que eu era, e sendo batizado com o Espírito Santo, conhecendo a Deus, a minha vida mudou. Eu que tinha um sonho muito grande de ter uma empresa, hoje eu tenho 2 empresas, né? Hoje, antes que eu vivia de relacionamentos, hoje eu sou casado e muito bem casado, uma grande mulher. Hoje nós somos ricos em felicidade, ricos de ter o Espírito Santo conosco, né? E de ter uma vida completa, uma vida abençoada por Deus, através do Espírito que eu recebi, da palavra que eu recebi e da fidelidade que eu me adquiri. Viver por Cristo, ó vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo clamar. Se é um atrito, a voz do dever, eis o caminho do zero prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim. Na cruz morrestes por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, todo meu amor. Em mim vive, ó Deus, eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, eu viverei por ti. Viver por Cristo, onde eu estiver, adorarei-te, meu Deus, meu Senhor. Tudo que tenho, que pretendo ser, a ti pertence, meu bom Salvador. Jesus bendito, a ti me entrego enfim. Na cruz
cruz morrestes por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, todo meu amor. Em mim vive, ó Deus, eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, eu viverei por ti. Na vida dos que creem nas promessas de Deus, existe um dia e um mês do cumprimento de uma grande bênção. Nos dias do profeta Ageu e do povo de Israel, esse dia foi o dia 24 do mês 9. Assim diz o texto sagrado. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Não importa as circunstâncias e gravidade dos problemas, quando uma pessoa de fato crê em Deus e se volta para Ele, a promessa se cumpre. Portanto, você que precisa de uma grande bênção na sua vida, esteja conosco neste domingo, dia 24 de setembro, o mês 9, o dia e o mês marcado nas Sagradas Escrituras do cumprimento da promessa. A partir deste dia, Deus fará coisas novas e maiores na sua vida. Às 6 horas da manhã, venha em jejum, às 9:30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres, e ao cair da tarde às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Então, nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que tinham uma vida estragada, tinham uma vida perdida. Mas, quando conheceram Jesus, o Senhor Jesus as libertou do pecado, as libertou do inferno, as libertou da vida estragada que tinham e lhes deu uma vida nova. E depois selou-as com o Santo Espírito. Elas então tornaram-se ofertas justas, perfeitas, diante de Deus. Porque hoje elas são a oferta de Deus, onde quer que estejam, porque elas têm o Espírito Santo. Vamos ouvi-las e verificar e conferir que Jesus
executou exatamente essa profecia que nós acabamos de falar em Malaquias, capítulo 3, de versículo 1 até o versículo 4. Vamos ouvir. Meu nome é Renata, tenho 35 anos e assim, eu era uma pessoa muito nervosa, eu tinha muitos complexos de inferioridade, eu estava começando a ter uma depressão e isso afetava o meu relacionamento com os meus familiares. Eu não conseguia ter amizades e isso eu percebi que com o passar do tempo foi gerando o quê? Uma depressão. E isso foi se agravando. E eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Eu achava que eu não era capaz, que eu nunca ia ser feliz, porque eu via a situação, os problemas ao meu redor, e isso agravava ainda mais a minha depressão, o meu complexo, os meus medos. Eu passei a ser uma pessoa muito nervosa. E o relacionamento com os meus pais, eu passei a ter um certo distanciamento deles, dos meus pais, dos meus irmãos. Eu comecei a me fechar. Até que eu recebi um convite, eu cheguei na igreja e comecei a participar das reuniões e comecei a perceber uma mudança no meu interior. Eu comecei a participar das reuniões de libertação e aí eu ouvi falar do Espírito Santo. E aí eu passei a ter o quê? O desejo de receber o Espírito Santo. Porque eu vi que a mudança exterior que já estava acontecendo não iria resolver os meus problemas, que eu precisava ter um encontro com Deus. E eu me desliguei de tudo, me desliguei da televisão, da internet, e eu passei a me dedicar mais na leitura da Bíblia, passei a ir mais vezes na igreja, eu li os livros, eu li novamente o livro Nos Passos de Jesus. Eu me dediquei na leitura da Bíblia, eu passei a assistir, a ler mais as mensagens do blog do Bispo Macedo, do blog dos bispos. Eu comecei a ter um tempo para cuidar da minha vida espiritual, da minha comunhão com Deus. Então eu comecei a me dedicar nas orações, nas buscas, fazer tudo que o homem de Deus ensinava. Aí, até que eu tive o meu encontro com Deus, tudo mudou. Eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais complexos de inferioridade, eu não sou uma pessoa nervosa, eu não tenho medo, eu tenho paz, alegria, amor. Eu tenho o meu interior preenchido pela presença de Deus. E o meu relacionamento com as pessoas mudou. Hoje eu consigo ser amiga. Hoje eu tenho um relacionamento ótimo com os meus pais, com os meus familiares. E hoje eu sou uma pessoa completa, realizada, porque eu tenho o Espírito Santo. Meu nome é Felipe, eu tenho 32 anos e eu era uma pessoa arrogante, prepotente e egoísta. Eu era uma pessoa intragável, digamos assim, destratava as pessoas, não tinha nenhum tipo de consideração para com os outros. Pelo fato de eu ser bem-sucedido, pelo fato de eu ser independente, eu achava que eu tinha esse direito. E eu seguia esse lema, me alimentava desses pensamentos de traição, de diversão, de balada, enfim, de festas. Só que, com o passar do tempo, esse aproveitamento começou a ser negativo. Eu comecei a não conseguir mais ser feliz. Então, nessa situação, eu me desabafei com um amigo e me convidou para conhecer o trabalho da Igreja Universal. Aí eu comecei a frequentar as reuniões da Igreja Universal, comecei a aprender mais, porque se uma reunião que eu fui, uma palavra, já tinha me transformado, eu queria mais daquilo, não tinha o porquê parar. E comecei a buscar, comecei a aprender e eu ouvi falar do Espírito Santo. E aí foi que eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a desejá-lo, porque eu não queria mais errar. Até ali eu tinha vivido conforme os meus próprios pensamentos.
de acordo com a minha própria vaidade. Eu não pensava em momento algum se aquilo era certo ou errado. Se eu decidia fazer, eu faria. E eu decidi dar um basta. Eu falei, não, eu quero fazer o que é certo. Eu tive a experiência de receber o Espírito Santo. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho a minha esposa. Eu não tenho mais a necessidade não sou mais carente, a necessidade de buscar felicidade, ou buscar alegria, momentos de prazer fora do meu casamento. Hoje eu não sou mais egoísta, hoje eu não sou mais arrogante, não sou mais prepotente. Hoje a minha vida está infinitamente mais abençoada financeiramente falando do que naquela época, e nem por isso eu sou uma pessoa arrogante, nem por isso eu sou uma pessoa prepotente. Muito pelo contrário, hoje eu sou realizado. Hoje eu vivo conforme os pensamentos de Deus. Sigo essa direção. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que é o livro da vida? Quem está escrito nele? O que pode apagar o seu nome? Neste domingo, no estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, vamos estudar os segredos e mistérios do principal livro, o livro da vida. Será que o seu nome está escrito nele? Venha descobrir neste domingo, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, exclusivamente no Templo de Salomão. Traga sua Bíblia. Então nós vamos chegando ao ponto final do programa. Minha amiga, meu amigo ouvinte, veja que o objetivo de Jesus é fazer de você oferta justa diante de Deus, diante do Deus Pai. Ele quer purificá-lo, de forma que você venha ser oferta justa diante do seu Pai. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder. Em
tudo vai se mover, tudo volta